Cumprimento você, a senhora, o senhor, com bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo governo humano. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 57, vou ler versículo 15, depois do 19 ao 21. Dizem assim: porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Hoje é 7 de novembro de 2022. Deus Santo, Pai querido, o Senhor que habita no alto e o Senhor é o sublime. O Senhor é aquele que está sobre todas as coisas. Tu dominas céu, terra, mar e tudo. E é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que estou aqui, te agradecendo por esse momento e te apresentando a pessoa que me ouve, a família dessa pessoa, também a minha família, a minha vida. Me instrui aqui pelo Teu Espírito Santo na Tua Palavra. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título dizendo governo humano. Sabe, eu estive pensando em toda essa movimentação no Brasil após o resultado das eleições recentes. Eu quero dizer à Igreja do Senhor, Igreja, ore mais. Isso é para mim porque eu também sou igreja, né? Se humilhe aos pés de Jesus. Ele é bom, Ele é misericordioso, né? É tempo de nós estarmos mais próximos de Deus, ou mais próximos de Deus, através de nossas orações, clamar mesmo a Deus. Eu acho que até o dilúvio, antes daquele povo se corromper, o governo era um governo teocrático, ou seja, Deus era em absoluto Senhor da, entre aspas aqui, nação. Por isso que a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas depois do dilúvio, gente, surgiu um homem, bem depois do dilúvio, né? Chamado Nimrod. Nimrod era neto de Cã, o caçula, né? Amaldiçoado por Noé. Cã foi um filho que recebeu a maldição de Noé porque fez uma propaganda sobre a nudez do seu pai. E a gente encontra, né, isso no capítulo, deixa eu ver aqui, 9 de Gênesis. Nós encontramos no versículo de número, me desculpe aí o barulho, viu, que não estava nem contando em mencionar esse texto, esse versículo. Capítulo 9, versículo 25, ele diz assim: maldito seja Canaã, que no caso aqui é Cã, seja servo dos servos a seus irmãos. Aí se você voltar um pouquinho, a partir do versículo 20, você vai entender, né, por que ele foi amaldiçoado. Então, gente, esse Nimrod, que era, no caso, neto de Cã,
Diz aqui o texto, ele foi um homem que, ao meu entendimento, eu percebo que a governança humana, já que o título que eu dei hoje foi o governo humano ou governo humano, no meu entendimento começou por Nimrod. Veja, eu vou ler versículos 8, 10, 11 e 12 de Gênesis capítulo 10. Diz assim: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Cuxi foi o pai de Nimrod e foi o filho de Cã. Tá? Nesse caso, ele era aqui bisneto de Noé, né? Esse Nimrod aqui. Versículo 10. O princípio do seu reino foi Babel. E todo mundo conhece a história da Torre de Babel. Aí ele fala, olha, começou por lá, ele era poderoso, valente, caçador. Aí depois foi em Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra, diz o versículo 11, saiu ele para a Assíria e edificou Nínive, Rebote, Ir e Calá. Entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Então, eu entendo que quando o governo humano se estabeleceu, e a gente vai entender, é só você seguir os textos bíblicos seguintes, aí veio as grandes construções, o homem, o governo ali começou a se envaidecer, inclusive nessas grandes construções está incluída a torre, né? O edifício de Babel. Então os governos, gente, surgiram também com as suas ideologias próprias, desprezando todo aquele conceito que Deus ensinou, né? A partir do momento de adoração, né? Quando Noé era aquele homem temente. Então Deus orientou Noé pregou para o povo, isso antes do dilúvio. O povo não aceitou. Depois do dilúvio, aí surgiu, né, esse fato aqui do governo humano. Eu não tenho muito tempo aqui para a gente falar mais sobre isso, mas eu quero dizer uma coisa para você, para a senhora, para o senhor, que talvez esteja preocupado, né, com o governo humano daqui para frente. Aqui nesse versículo, nesse capítulo 57, eu li o versículo 15, depois 19, 20 e 21. O Senhor está quase dizendo assim para mim e para você: se aquiete, tá? Essa é uma mensagem de paz para os que estão arrependidos. Ele diz: eu sou, porque assim diz o alto, o sublime que habita a eternidade, qual o teu nome diz santo. Habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então não tenha medo. Deus habita na eternidade, mas também você que é povo de Deus, que está contrito com Ele, apesar das lutas, está triste, mas está contrito, com o coração voltado para Deus. Deus habita em você. Isso é que importa. Queria ter mais tempo para discorrer mais sobre esse assunto, mas quem sabe em outra oportunidade. Oreis pela minha voz. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.